Você conhece um herói de 1000 faces? Se não, então conheça Khaled, o Link. Se o diabo não te derrotar, ele vai enviar uma garota indecisa que ainda amo o ex. Não sou tão mal, e tudo que eu tentei fazer foi pra te ter, e todas as drogas que eu usei foi pra te ver. Khaled, ou mais conhecido como Link do Zap, é um artista do underground que tá crescendo mais, que começou lá em 2018 no mundo do Cheat Trap, fazendo o que você esperava de alguém chamado Link do Zap, e com os anos ficando cada vez mais expressivo. Em 2020 lançando Eu Não Sou Santo, sendo um projeto para iniciar essa parte mais expressiva do Link e construindo o que ele é hoje, com Autotune sendo a música mais conhecida desse projeto, que é muito boa, sejamos francos. No mesmo ano de 2020, sendo lançado seu outro projeto, De Boa Com Vida, com uma melhora bem grande comparado com o seu último EP, e o jeito que ele canta é infinitamente melhor, mas não tão bom quanto Relações Online. Ei, ok, yeah. É quem? É o Link. Começando muito boa com Amanda de início do EP, sendo uma dedicatória para o seu amor, que é uma mina lá de outro canto do Brasil. Na verdade, esse EP é um completamente dedicado para quem é o amor dele da época, sendo algo muito, mas muito adolescente, já que ele era bem jovem. Pra mim, a melhor das músicas do CP é Amanda e Pra Ficar Contigo, não tem como. Esse EP é do caralho. Bate no fone, tipo. E temos time skip de um ano entre o projeto e esse EP. Mas antes de irmos pro próximo projeto, vamos falar das singles Entre e Antes Relações Online. Temos o Samba Morreu como uma das mais conhecidas dessa época, sendo Rumon sendo uma das lembradas e citada em alguma música. Tem a saga Jingle Bell. Temos Babedi sendo a primeira música produzida pelo editeiro, e a continuação de Autotune, Bye Bye, entre parênteses Autotune 2, que não tem como esquecer. Essa daí é muito bem. Essa daí, o prod e o vocal é muito zica. Se eu soubesse que tu só queria fuder, não tinha conta do sentimento pra ser. Consigo tudo que eu quero, mas não da forma que eu quero. Cansa, só vai me vencer. Eu só tento e espero, você tentou me proteger. Como que tu vai me afastar de mim? Eu sou o cara que vai me fuder, yeah. Fumando de tudo, tentando esquecer, mas quando bater vou pensar em você. Vício na internet, cigarro e carência, cada dia foda de viver. Ultimamente eu sobrevivi, mas eu não queria sobreviver. Eu só queria mesmo é sentir paz em todo dia que eu não tiver. Após esse time skip, temos Quebrada Boys. Um dos primeiros projetos incríveis do Khaled, com o que eu disse sobre a expressividade bem predominante, principalmente em O Clean Pra Chorar e Anti-Herói, que nossa, essas duas. Inclusive Anti-Herói é uma das mais conhecidas, que primeiramente estourou o Khaled nesse mundo da música, antes de outra música que eu vou citar depois. E O Clean Pra Chorar é incrível, não tenho o que dizer mais. Claro de crochê, gato preto na minha frente. Não quero te ver no rolê, não sou Ania, mas lê essa mente. Com mais um tempo de espera para o próximo projeto, temos o início do que Link vai ser, com as singles A Última Jamba, que nossa, não dá pra descrever essa música, Outra Vadia, Sua Psicóloga Me Odeia, Filme de Romance, que essa single é sendo mais do que ele era antigamente, Dói e Underground Contra o Mundo, marcando o início de Quebrada Boys, a Mob no caso. Tirei no pé desse mano, começou a dançar quadrilha. Acabou o tempo de espera, Khaled lançou o projeto mais matador. Começando falando sobre a sua filosofia de um herói, expressando sobre os pensamentos de quem é si próprio, sendo o motivo de essa música ter sido criado, demonstrando todas as partes de um pensamento do herói louvado por todos, com várias reflexões e demonstrando como as pessoas são fáceis de te destruir, finalizando com uma carta dele em um momento que no futuro eu vou comentar sobre esse tipo de carta. Limpei o sangue do ringue com lágrimas, limpei a alma com letras na tela. Vi olhares de amor se tornarem em decepção. Achei minha morada e construí um lindo jardim nela. Essa vai ser sua lição.
lágrima no celular, demonstrando sua parte psicológica. E mesmo no show lotado, ele se sente sozinho, pois vem ele como Link e não como Khaled, percebendo todos os problemas e que a pessoa não é certa pra ele e nem ele pra ela. Com uma crítica de quem não gosta de evolução, tendo uma revolta pois voltou pra ela e as lágrimas no celular não é a dele e sim do dela. A noite toda eles acham que eu tô no Rio. Se apegou porque cê quis, tu sabe, eu quero tu vadio. Pai, eu tenho que te perder mesmo quando eu posso te ter. Mas não tem problema, tu vai achar alguém melhor. Te vi de longe, percebi eu não era certo pra você. Eu não sou certo nem pra mim, lágrimas no meu celular. Lágrimas no meu celular. Chora, chora, chora. Chora, 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 chora. Oceano. Originalmente sendo uma música do Genji, mas virando uma música do Link, dedicando tudo aos pais de cada um, do Genji e do Khaled, dizendo tudo o que sente sobre um herói pra ele e demonstrando as desculpas pelos erros, pois antes de salvar alguém, ele o salvou primeiro. Esqueceria o amor e as cartas que um dia eu escrevi pra você. Sentimentos novos que eu já tinha sentido. Ninguém me suporta, eu tô aprendendo a viver comigo. Se você me conhecesse, iria me amar. Se eu não fosse como eu sou, será que iria se orgulhar? E a sensação de realizar meu sonho foi como eu descobri que One Piece é só um baú vazio. Você sente falta de quem eu era, eu admito, eu também sinto. Em algum momento eu que me tornei tão frio. Tem coisas que vão ser presente de Deus ou do demônio. Presente de a música mais animada do álbum e fora da expressão do padrão que tava no álbum, com coisas criadas pela cabeça. Além disso, essa música teve reprod do EF, que originalmente era do It inteiro, se for do It inteiro, mas como diria o Young Lee, Bitches come and go, yeah, bitches come and go, yeah, bitches come and go, yeah, bitches come and go, yeah. Eu precisava somente voltar como eu era e não viver o futuro, só arrumar o presente. Antes, sendo a track mais expressiva desse álbum, demonstrando que a fama não muda nada na sua vida. E o que adianta o ter mais o que você já tem? É só ser igual antes, é só ser quem você já era. Não levar tudo que você conquistou para sua vida e levar isso do que mais do que precisa. Não tenho pra que tanto holofote. Foge, mas percebi que essa porra não muda nada. De que adianta eles me conhecer na rua e depois eu ter que pegar o mesmo busão pra minha casa. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. Nunca Mais Você CLT, uma música para falar tudo sobre o momento da sua vida antes da música. Problemas do mundo, tendo de ir para psicólogo ou terapeuta e da vida usando o cigarro para ser uma forma de escape do mundo vivido por nós, tacando foda-se para o trabalho horrível que ele trabalhava, que ele tinha e construindo o link de hoje, terminando com uma carta igual à primeira música. Porém, essa carta, como eu disse antes, é uma carta de suicídio. Faz anos que enfrento um gigante por dia. As batalhas diárias não se tornaram mais fáceis por eu me tornar mais forte. Eu tentei levantar todos os dias mais do que devia e respirar o ar desse mundo imundo. É realmente bem fácil convencer as pessoas que você está numa boa fase. E mesmo se não convencer, não é como se importasse. Fim do Diário do Herói. Lembra-se? Acima de todo o ódio e rancor que sinto pelo mundo e acima de todo o amor que já senti por cada ser humano vivo, eu me odeio. Tive a existência mais fútil de todas e tive medo de existir com as minhas individualidades. Mas amanhã só nasce de novo, comigo aqui ou não. Os pássaros vão cantar de manhã e no fim do dia o sol vai se pôr como sempre. Então não se apeguem tanto a isso. As coisas começam e acabam, vivem e morrem. E existir é aceitar o início, mas aceitar ainda mais o fim.
Porém, antes de prosseguirmos, temos que falar das músicas entre Khaled e o álbum. Temos Eu Posso Ser Deus falando sobre os problemas do mundo de uma celebridade e os fãs querendo esquecendo que você ainda é humano como qualquer outro. E não tem mais nada do que isso. Você é só um ser humano, você não é porra nenhuma além disso. Além do mais, de ser o mais perto do que tínhamos nessa época do álbum. A Última Dança, que foi a música que catapultou o Khaled nesse mundo da música. E pra acabar, temos Vivo ou Morto, Um Problema, um boom bap com a coprod do Vergod e o feat da Nabru, sendo bem mais expressivo do que todas essas músicas, falando de tudo que ele não aproveitou nesse mundo por causa do universo em que vivemos, da sociedade em que vivemos nesse mundo justo. E damos ao início ao Herói de Mil Faces. Adeus, enfim, um grande início para esse álbum gigante, falando sobre o que ele sempre muda e algo antigo do Khaled sempre morre, mas de alguma forma nasce novamente, tanto de volta no mesmo local após abrir os olhos e deixando um rastro que ele está por aí, uma analogia que mesmo sumindo ele é encontrado por causa da fama, e de novo se comparando a uma estrela caída, pegando seus pertences e parar de chorar tanto quanto precisa, deitar na cama pensando um próprio mundo utópico do futuro, e como suas letras não são mentiras e sim a grande reflexo da sua vida pessoal. O medo grande é uma batalha maior do que ele, e ele é uma pessoa inexperiente nisso, falando dando que a vida que nós vivemos não há justiça e pior ainda, é rápida e nem um pouco longa. As feridas que temos dentro de nós não é a vinda completamente de nossas criações, percebendo que a vida é um ciclo de erros e quando a gente compreende isso não dá mais tempo, mas no final de tudo a dor não é só somente da sua pessoa, e sim da nossa convivência total. Falando sobre o momento que ele se decidiu se mudar para o SP, com jogada de palavras, por exemplo, disse adeus para minha família e para o meu lar, junto da incerteza se eles aceitam a sua volta com e tomaria que um dia eu consiga voltar. Honestamente, eu não sei o que isso vai dar. Finalizando dizendo que arriscando é como uma história vai começar, e falando diretamente sobre parar de sonhar e fazer o que quer. Essa primeira track é sensacional, com um beat do Yo Fair, não sei como que fala o nome do Goat, e mostra uma diferença total dos outros projetos. Usando a sample de Orlef fica melhor ainda. Mas Que a maldade desse mundo não te desanime, que te faça acordar puto todo dia. Percebe? que a maldade desse mundo não te desanime, que te faça ficar puto todo dia. Tá dizendo sobre o quão as pessoas não ligam para o seu sucesso, só querem que você seja o que eles querem e não ligam pro seu sonho. E que quando você lembra disso, a raiva te consome tudo por causa disso tudo. Percebendo que o seu problema nunca foi vadia e que quando a gente quer algo diferente a gente cria. Só tá dizendo que as pessoas que te machucaram não é o problema maior, pois se a gente quer algo a gente constrói. Transformar a raiva em dinheiro é só mais uma vez dizendo sobre sua expressividade na música, e também uma referência a Eu Posso Ser Deus, falando sobre sua vida antes de começar a ganhar mais com a música, usando uma analogia de prato cheio. Não entendem nem vão entender daqui a um milênio luxos criados por uma mente de um gênio. Aprendi que tudo que eu quero é exatamente tudo que eu tenho, por isso olhe ao seu redor, existe muito mais que dor. Falando sobre que não precisa de maximalismo na sua vida, e maximalismo você já tem, viva o minimalismo. O Jung inicia dizendo sobre o problema da ganância e querer o dinheiro às vezes não ajudou no seu mundo. Falando sobre as fases de vida dele, e então ele atuou no cinema, olhando o nome no holofote, então acabou o sofrimento. Você paga tanto pra viver pro seu sonho, você vai se abdicar tanto de viver disso. Lembrando da infância, que era só empinar pipa, mas não mudou nada. As fases ruins vêm muitas vezes na vida pra ficar mais forte. Então ele virou o Hulk e os amigos se esconderam, vencendo a corrida, deixando os outros comendo poeira, viciando no centro, perdendo-se por um momento na vida. Então foque, se algum se perder, não tenha nada a ver com isso.
Caso você voltar, não vou estar mais aqui. Cansei de suplicar, eu despirei. Utilizando a sample de Chorar na Beira-Mar, a adega no lado de casa conta sobre como quando tem bebida alcoólica sai mais verdade do que as mentiras quando tá sóbrio, os manos correndo para conseguir o seu dinheiro, como o mundo fica injusto na vida adulta e crianças que queriam seu herói hoje são a pessoa do crime, com mais que mesmo com pessoas com sonhos realizados, tem pessoas que não vão conseguir realizar os sonhos por conta do crime predominante, utilizando a bebida para tirar os problemas da mente. E mesmo sendo diferente, o cigarro do Khaled e a pedra do Noia servem para a mesma coisa. A pedra do Noia e o baseado na minha mão são igualmente com a mesma intenção. Fugir! Hoje iremos viver Feat. Azazel Terrível. Fatos demonstrados como quem fica toda hora no teu pé quer algo de ti. O rolê de graça muitas vezes é caro. Momentos que não pareceu, mas os sinais estavam claros. Não dá pra desistir porque não queremos parar. O Rick cantou apenas os seus sentimentos, sendo tudo o que ele queria ouvir na sua vida. Aprendendo a subir, mas só sabendo a se defender. Underdogs que de fábrica tem a falha, porém um dia vão vencer. Um dia a morte vem, então aproveita ela. Que a chuva molhou meus sapatos de novo. Só mais um dia tentando viver minha própria vida, aonde cê só não paga o ar que você respira. Perguntei pra um rico se um cara tirasse tudo que tu tens, banjasse como fosse luxo que tu vai fazer. Ele me disse, esse cara tem que morrer. Eu respondi, esse cara é você. Conversando com algum rico que tirou tudo do Khaled e que ele trouxe a realidade para esse tal rico, sendo uma parábola de 2 Samuel 12. O Dever Me Chama é uma música que conta tudo que o Link fez e deixou de fazer, apenas para si próprio ou para outros. Descobertas como a falta de apetite, é um vilão com outro nome da fome, pessoas tendo de usar santos, coaches ou até mesmo um padre e a espera de um milagre, mas não só com um Jerusalém você consegue ser Cristo. Usando novamente outro versículo da Bíblia para criticar a hipocrisia. Por que vês o argueiro no teu olho do teu irmão e não reparas da trave que está no teu? Com o tempo, a vantagem de ser invisível vai aparecendo. Tudo bem fazer coisas aleatórias por pessoas que você ama. Na conta, a crema de quilos de maconha deu a resolução de que ia viver menos que um gato. Só de si mesmo, o mundo é lindo. Litros derramados e gotas de lágrimas, de olhos fechados, o mundo é lindo. A integridade é uma rua fechada, escura e solitária. E sempre me fez até perder as palavras. Eu te vejo no fim dessa guerra, amigo, mas não temos a mesma batalha. A Procura de Soldados, a maior música do álbum, utilizando a guerra como conceito. Fala sobre o mundo em que vivemos, completo lixão, com o pensamento de que nós vivemos piores do que animais na floresta. Na amizade, por consequência, pode virar inimizade. Como a ignorância é bênção e é bom não ter completa sabedoria, como Salomão. Na parte do Genji começa falando que não tem problema em acreditar em heróis, já que ele já se perdeu uma vez. Falando sobre o quanto queria que o pai dele estivesse aqui para ele ter umas dicas dele, já que infelizmente ele faleceu. Sentindo falta do seu passado que não tem mais, porém ele era um garoto briguento, vivendo por uma guerra, agora sendo um soldado não faz sentido. A procura de paz nos conflitos e também o motivo para estar vivo. Sentindo que morreu, por isso ele carrega uma cruz com ele. E a partir do momento que o sol descer e a noite vir, os olhos vão
ter o brilho e o fim da guerra vai ter. Mudando para um boom bapzão, temos a parte da Nabru, falando sobre quanto nos dedos os poucos fiéis que existem no lado dela, como o caminho ia ser solitário, anjos que guiam ela, já que não acaba a guerra. Com muitos desafios, as conquistas, ela deixa os outros incomodados, e pra estar com ela é bom estar preparado. Pensamentos fúteis não precisam estar na sua mente, então não deixe de estragar o seu mundo. Ninguém sabe e quer saber como é só deixar sobrar os seus demônios. Coragem é fazer algo com medo, vai por mim, nós todos temos. Com medo, vai por mim, eu também tenho. Eu também tenho medo. Coragem é fazer do mesmo jeito. Pomba da Paz conta sobre a sua força que ele tem com eles temem o que eu carrego comigo, e ao mesmo tempo demonstrando sua fraqueza com que merda de vida, hoje a revolta era comigo, se igualando a um pássaro sofrendo sem poder do voo, sendo uma antítese da ideia da Pomba da Paz, um ser belo e significado de perfeição, querendo saber qual a solução dos problemas com um médico com um sintoma de injustiça, só recebeu um dia de atestado. Andando de busão, nunca me senti passageiro, e a minha vitória só depende de quem atira primeiro. Última Derrota é uma narração sobre a sua batalha, que ele diz que é a última e amando as últimas vezes. Ele traz uma mensagem de revolução para dificuldades da vida e as injustiças para elites da sociedade, contra os mais fracos. Finalizando, decidindo quem vai chorar pra gente rir. E graças a Deus eu só colho o que eu planto, ele semeia a tristeza e hoje vai cair no pranto. E se alguém tiver que chorar pra alguém rir, eu decidi que vai ser ele, pronto. 3, 2, 1, começa a música. Vamos aí, tô. Fim do arco-íris, sendo um shoegaze, falando sobre a recompensa e conscientizando o ouvinte com a vitória, que não é só sobre o dinheiro, mas sim quem está ao lado de nós. E não precisa de mais do que a gente já tem, e só aceitando o que a gente ganhou, porque é o que nós precisamos nessa vida. Eu achei o tesouro que procura há tempo, mas não é eu que vai entrar na terra prometida. Eu não quero e nós iremos continuar a andar, pra no futuro você poder correr. Let's go. E acabou. É isso. Parte antes do final, aqui falam sobre a dor do luto, o da partida e da tristeza da saudade, ressaltando os aprendizados que teve na sua vivência de todos os anos, e que ainda na tristeza há aquele ar de felicidade que fica nos fundos dos panos e você nem percebe que é uma sensação de voltar. Tanto o jeito de ser uma crítica à alta classe, que é formada de herança, trazendo uma mensagem com uma extrema revolução de como a elite não utiliza o que possui para ter uma ajuda e socar os mais pobres por meio de violência. As maiores conquistas são coisas que o seu pai te deu, coisas que o seu pai roubou, gente que ele fudeu, sangue que ele derramou pra poder dizer que venceu.
E o bem irá vencer de novo, e não vai ser a última vez. Espero que o mundo mude no próximo mês, tentando criar algo novo, fugindo dos clichês. Eu já disse, não reclame se nada fez. Tô tentando mudar algo desde os 16, e juro que vai valer a pena pra vocês. E o tempo vai passar e cê vai pensar que seria melhor me escutar. E eu vou falar, mas sem chorar, que o que rolou não dá mais pra voltar. Eu tive medo, mas busquei a chave, não funcionou, então entrei na janela. Não saí de casa, perdi mais amigos, o que me põe pra trás é as minhas pernas. E eu decidi não deixar meu destino, escolho o trajeto, eu ser só mais um merda. Então acordou outro dia difícil, viu que a realidade não estava certa. Rei dos Demônios, a música que retrata o retorno do herói e com uma conclusão da perca do mal, e falando sobre a sua vida de fugir dos padrões, fechando um álbum com o loop da morte que renasce no começo do álbum e sendo um ciclo da jornada de um herói, ensinando tudo o necessário que os seres humanos precisam e não sabem, e desejando que não tenham o fim que ele teve, que é a morte, finalizando com a primeira palavra do álbum: adeus, enfim. Histórias de Quebrada para as Pessoas Mal Criadas é um álbum mais esperado pelos fãs do Lean, e nos recompensando com muita experimentação de que as pessoas não testam, e falando o necessário para o ouvinte entender para mudar a vida. Músicas para se identificar, e o mais importante de um projeto do Khaled, as músicas falando sobre sua vida pessoal e sentimentos que ele tem, utilizando de se abrir com os fãs para chegar à conexão com as pessoas que ele ama. É um álbum incrível, produções belas, letras lindas, um sólido 10/10. E não tenho mais nada para falar, a não ser que eu amei esse projeto com todas as minhas forças. Obrigado, Link, por mais um projeto e por ser mais um dos artistas que precisam nessa cena da música brasileira. Caso esteja vendo esse vídeo, comenta algo, e um grande abraço pra você. Você é uma pessoa incrível, artisticamente falando, e pra você que está vendo esse vídeo, já escutava a nosso querido Khaled, comente as experiências sobre o nosso querido artista não binário que só faz bangers, e deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo que gosta do link do Zap. É isso, falou pra vocês, um beijo da sua querida Nex. Depois de mim, já vai ter até um norte de um lugar pra ir, pra que a gente nasceu. Eu tenho um palpite, foi pra ser livre, mas vivemos em gaiola sem alpiste, que uns vivem, outros como a gente só existe. Esse mundo é nosso e por isso que a gente insiste. E de novo eu sangrei, e de novo eu levantei, e de novo eu trabalhei, e de novo eu acordei e percebi: esse mundo não é pra mim, esse mundo é pra você. Então aproveita o fim, adeus enfim.